Você deve estar se perguntando por que o regime do ditador Lula antes era contra a instalação da CPMI e agora manifesta ser a favor. Vamos por ordem para que você possa entender. Inicialmente, o governo acreditava firmemente que poderia sabotar a instalação da CPI, oferecendo cargos, dinheiro, através das emendas parlamentares, que girava na casa de 60 milhões de reais, algumas ameaças, cargos nas estatais para ocupar os cargos de segundo escalão. O governo fez de tudo. Cooptou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Quando se fala Congresso Nacional, entenda-se que significa a junção da Câmara e Senado. E esse, por sua vez, procurou sabotar o máximo a instalação da CPI a serviço do regime do ditador Lula. Fato é que as desistências, a mobilização para captar assinaturas foi muito além do necessário na Câmara e Senado. Na Câmara se fazia necessário 171 assinaturas dos deputados federais para poder valer a solicitação de instalação da CPMI. Eles tiveram quase 200. No Senado se fazia necessário 27 assinaturas de senadores. O movimento conseguiu captar 36 assinaturas, muito mais que o necessário. As perseguições, as promessas foram muitas, mas o governo não conseguiu atingir o objetivo como esperava. O número de assinaturas retiradas do requerimento foram mínimas. Alguns poucos deputados federais e nenhum senador da República. A leitura dos trabalhos da casa e da instalação da CPMI estava prevista para ser lida no último dia 18. Mas Rodrigo Pacheco, tomando uma decisão monocrática à revelia dos interesses do plenário, dos demais senadores e deputados, de uma maneira sórdida e covarde, ele resolveu transferir a leitura dos trabalhos que possibilitaria a instalação da CPI para o dia 26. E mesmo assim, não houve desistência. A maioria dos parlamentares continuaram firmes. E o governo entrou em desespero total. E para aumentar ainda mais o desespero do governo, veio à tona as imagens relativo às manifestações de 8 de janeiro no interior do Palácio Presidencial, onde podia ser visto nitidamente o ministro do GSI, Gonçalves Dias, facilitando a ação e o acesso dos manifestantes, dando a entender que aquele movimento foi um movimento orquestrado pelo próprio governo para provocar a desordem e atribuir a culpa à direita e a Bolsonaro. Esse último fato foi como um tiro na espinha dorsal do governo e nas esperanças de tentar barrar a CPMI, que agora ganha mais adesões e se tornou inevitável a sua instalação. Diante disso, o regime do ditador Lula, que antes era contra a CPMI, agora ele fala em apoiar a instalação da CPMI. Aí você pergunta, por quê? Mas por que o regime do ditador Lula antes era contra, agora é a favor? Minha amiga e meu amigo, já que eles não podem barrar a CPI, já que o voto deles não faz diferença para impedir esse objetivo, eles malandramente querem se colocar
a favor da CPMI, da sua instauração. Por quê? Porque assim eles vão ter a oportunidade de indicar representantes dos partidos da base para compor a comissão mista parlamentar de inquérito. E eles querem mais. Eles que antes foram contra, agora se dizem, entre aspas, a favor, estão se colocando a favor, porque eles anseiam, desejam fazer parte dessa CPI, mas pegando a relatoria e a presidência, de forma a isolar a oposição, de forma a conduzir a CPMI de maneira que atenda os interesses do governo, ou seja, não investigando nada, passando o pano em tudo e desviando atenções do fato. Simples assim. Simples assim. Essa é a razão e explicação para que o regime do ditador Lula, que antes era contra, agora passe a defender a instalação da CPMI. Para repetir e finalizar, é que agora eles não têm uma outra saída. Eles querem participar da CPMI e, se possível, pegar os cargos mais importantes dentro da CPMI, que é a presidência e a relatoria. Essa é a verdadeira intenção do PT. E nós sabemos também que, uma vez a relatoria, a presidência da CPI, mais os fatos que são claros, pode culminar com a recomendação no relatório final do impeachment de Lula. E isso eles não querem. A esquerda e o governo do regime do ditador Lula não quer. Essa é a razão. Espero que foi claro e que vocês entendam as verdadeiras intenções do PT por trás dessa adesão, ok? Um forte abraço e que Deus nos ajude.